Bom, nossa aula de hoje, né, nós vamos falar de potência e rendimentos em ponto material, né, analisando ali a partícula. Então, pessoal, a potência é definido que a quantidade de trabalho que é realizado, né, em uma unidade de tempo. Então, a nossa potência, ela é quem aqui, ó? A nossa potência, ela é o trabalho, né, dU, sobre o meu tempo aqui, dt. Então, a gente sabe que a unidade de trabalho aqui é a força vezes o deslocamento, né? Que é o joule. Então, sobre o tempo ali, segundos, que é também, a gente pode determinar a nossa potência por watts. Então, e o rendimento, né? Então, o rendimento, pessoal, o rendimento mecânico de uma máquina é a razão entre o trabalho produzido e o trabalho ali absorvido, né? Que a gente também pode estar falando ali como potência, a potência produzida e a potência ali, né, absorvida. Então, né, para entender um pouco mais fácil aqui é o que? A potência de entrada, né, sobre a potência de saída. Então aqui eu tenho o meu equipamento, eu vou ter o que? Uma potência entrando, né? Tipo, meu motor elétrico está entrando aqui no meu equipamento e ele vai estar me gerando aqui uma potência de saída nele. Então, da onde eu tenho aqui o que? O meu rendimento, né? Porque o rendimento ele é abaixo de 1 porque existe as perdas. Então, por causa da perda devido a atrito, outras situações que tem, né? O meu rendimento ali ele é sempre menor do que 1. Então, olha aqui esse exemplo aqui, ó. Um potente motor A puxa um tronco de 360 kg através de um plano inclinado de 30 graus, com uma velocidade constante de 1,2 metros por segundo. Então, tá aqui, ó, o meu motor puxando o meu plano inclinado, aqui 360 com essa velocidade. Se a potência de saída do motor é de 4 kW, calcule o coeficiente de atrito dinâmico entre o tronco e o plano inclinado. Vamos resolver primeiro a letra A. Então, pessoal, o que eu tenho que fazer primeiro? Né? O meu diagrama. Como sempre aqui, ó, volta aqui o meu diagrama. Então, nele eu tenho a força da corda, eu tenho o peso dele, eu vou ter quem? A força de atrito e a normal. Beleza? Então tenho aqui essas 4 forças. Analisando aqui o meu diagrama, né? Eu tenho aqui a somatória das forças em y igual a zero, considerando o y perpendicular ao plano. Então a aceleração vai ser o que? Zero, pois ele vai ter deslocamento aqui em x, né? Então eu tenho aqui, ó, a minha normal é quem? É a componente de P em Y. Então a normal é cosseno de 30, que eu tenho aqui o meu valor. E em X ele me fala que anda com velocidade constante. Se a velocidade constante que ele tem aqui ao longo do eixo X, a minha aceleração em X também é zero, né? Então força em X é máxima de aceleração em X, que também é zero. Aí aqui eu tenho a tração menos o atrito, menos a componente de P em X, né? Que é o P seno aqui de 30. Então, a força de atrito é quem? É o normal vezes o coeficiente de atrito. Então, a força de atrito normal tem o coeficiente, é o que ele quer, né? Calcule o coeficiente de atrito dinâmico. Então, substituindo aqui agora, ó, a gente tem o que? Que a tração é 3.058,5 mi mais 1.765,8. Então, só que ele me deu o quê? Ele me deu a potência de saída aqui no meu motor, né? E a gente sabe que potência, né, é o trabalho ali sobre ali o nosso tempo. Então, a gente pode trabalhar aqui, ó, quem que é? Ó? Força de deslocamento aqui, ó, é o nosso trabalho sobre o tempo, né, a potência. Então, eu encontrando aqui, ó, o meu trabalho, né, que é onde eu vou ter o que? A minha força vezes a velocidade. Então, a potência vai ser o que? 4.000 vezes
o tempo vezes 1,2, né? Que é a velocidade que tem. Então, eu acabo de achar quem? A tração para gerar quem? Essa potência. Substituindo na minha equação, né? Aqui minha equação, a gente vai ter o que? O meu coeficiente aqui, ó, de atrito. Beleza? Então, trabalho, né? É o que, ó? É força vezes o deslocamento. Só que deslocamento sobre tempo vai ser o que? Velocidade, né? Então, por isso aí que eu tenho quem? Essa minha equação, né? Só lembrando aqui, ó, esse é o trabalho. Isso aqui sobre quem? O dt. Só que agora, quem que é essa minha, né? Só para, né, que não ficar dúvida aí, né? Quem que é esse meu termo aqui, ó? dr dt. Isso é a minha velocidade. Então a minha potência é igual a quem? Força vezes velocidade. Por isso aqui, né, que tem aqui essa equação. Acabei já botando aqui um pouco direto. Certo? Então, esse é o coeficiente de atrito. Só que observe, a letra B ele fala o quê? E se a potência fosse subitamente aumentada para 6 kW? Qual seria a aceleração instantânea do tronco, né? Bom, eu tenho aqui, ó, agora, qual que vai ser a tração nova, né? A minha velocidade tá aqui, só que a minha potência mudou. Então a força aqui, ó, que eu tenho, que é a tração que ele vai estar puxando, vai ser quem? 5.000 newtons. Então, agora, somatório das forças em X, como foi aumentada ali a minha potência, eu vou ter uma aceleração. Então agora, quando eu uso a minha equação somatória das forças em X igual massa vezes aceleração, ele não é mais era essa minha aceleração, né? Então as forças que eu tenho aqui no meu diagrama, agora a tração vai ser 5.000, né? O atrito aqui permanece ali o mesmo, beleza, né? Que daí eu acabei que deu uma arredondada ali, né? Aí tem aqui, ó, a componente do peso vezes a massa vezes a aceleração de x. Então, dessa forma, a gente achou aqui, ó, a nossa aceleração em x. Olha o nosso próximo exemplo aqui, ó. Um carro de massa de 2 megagrama, né? E um motor operando com eficiência de 63%. Quando ele se move para frente, o vento cria uma resistência de arrasto sobre o carro de 1,2 vezes a velocidade ao quadrado, né? Então é a força, a unidade está em newton. Se o carro trafega com uma velocidade constante de 50 metros por segundo, determine a potência fornecida pelo motor. Então, primeira coisa, novamente, é quem? É o diagrama. Então, eu tenho a força do carro, que é a força aqui do motor, para o carro andar para frente, o peso, a normal, e o que eu chamei aqui de FD, que é a nossa força de arrasto. Certo? Então, somatória das forças, pegar aqui ó, o X nessa direção, né? Ele é a massa vezes a aceleração. Então, quem que eu tenho? A força do carro menos a força de arrasto é igual a massa vezes aqui a aceleração. Só que a força de arrasto ele me deu que o valor dele é 1,2 vezes a velocidade ao quadrado, né? Então a gente tem aqui. Só que ele também me falou que trafega com velocidade constante. Se a minha velocidade é constante, a minha aceleração dele é zero. Sendo zero, a gente consegue determinar então qual que é a força que o carro está andando para frente. Bom, determinei então a força do carro, né? E agora, tendo a força aqui ó, do carro para ele estar se deslocando, a gente consegue determinar a potência. A potência é quem? Força vezes a velocidade, né? Então, a gente tem essa força, a velocidade, então a minha potência gerada ali do carro é de 150 kW. Então, essa potência é a potência utilizada, a potência que colocou o carro em movimento. Então, essa potência ela é quem?
ela é a potência de saída, né? É a potência ali absorvida que tem. Então, como ele me passou a eficiência do motor, né? Então, eu tenho que o rendimento é a potência de saída sobre a potência de entrada. Então, a minha potência de entrada vai ser quem? A de saída sobre o rendimento. Então, a minha potência de entrada, né, 150 sobre o rendimento, vai ser o que? 238 kW. Essa é a potência, né, ali fornecida pelo motor, só que devido, né, às perdas ali, a aplicada para movimentar o carro vai ser de 150 kN. Olha aqui um outro exemplo, né? O elevador D, aqui central, e sua carga, né? O elevador D e sua carga tem massa combinada de 300 kg, enquanto o contrapeso C tem uma massa de 400 kg. Determine a potência fornecida pelo motor elétrico M quando o elevador está se movendo a uma velocidade constante de 2,5 metros por segundo. E a letra B, né, tem uma velocidade instantânea de 2,5 e uma aceleração de 1, ambas dirigidas para cima. Então, vamos primeiro à letra A. Então, quando ele está se movendo com velocidade constante de 2,5. Então, da mesma forma, vamos agora determinar quem aqui, ó, a nossa, né, o nosso diagrama. Então, se eu pego o C, eu tenho aqui, ó, essas duas cordas, né? Então, vou chamar a tração na corda aqui, ó, de T. Então, para cima eu vou ter 2T e o peso de C para baixo 400. Agora aqui, ó, eu vou ter também, ó, o T, que é a tração, né? E no outro lado aqui, ó, essa aqui é quem, ó? É a força do motor, que é a força que está exercendo nessa corda. Então aqui eu vou ter a tração, que é uma corda, e a força do outro, e o peso para baixo de 300. Então, para eu determinar a potência do motor, eu vou precisar descobrir quem é quem. Essa minha força aqui, F. Certo? Então, analisando o diagrama do meu bloco C, eu consigo determinar a tração dele. Então, velocidade constante, né? Somatória das forças em Y vai ser 0. Então, tem 2 vezes a tração menos 400 gramas, né? Vezes a gravidade. Então, agora aqui, 400 kg, né? Vezes a gravidade. Então, eu vou ter que a minha tração é 1962. E no bloco D, ó, também é constante. Então, somatório das forças em Y vai ser 0, vai ser T mais F, menos 300 vezes a gravidade. Então, substituindo a tração que a gente já tem, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, que a nossa força F é 981 newtons. Então, a potência, que é força vezes a velocidade, então tem a força e a velocidade, a gente chega que a potência para essa letra A, ela é 2.450 watts. Então, agora a letra B, ele fala o quê? Que tem uma velocidade instantânea de 2,5 e uma aceleração de 1,5 metros por segundo, né? Então, observa, né? Ambos dirigindo ali para cima. Então, agora a gente tem o que, ó? Em D, né, ó, tem a aceleração, né, e a velocidade que foi dada. Só que agora a gente vai ter que fazer a relação, né? Analisando o movimento absoluto ali, né? Então a gente tem que fazer para determinar quem é o que? A aceleração de C em função da minha aceleração de D. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar com os dois diagramas aqui de novo, que nós fizemos. Só que agora a aceleração não é 0. Então ele fala que em D a minha aceleração também é para cima, né? Então que eu vou ter a massa de D vezes a aceleração de D. Se o D vai estar subindo, a gente observa pelo sistema que o de C vai estar descendo. Então eu tenho ele aqui, eu vou ter massa vezes a aceleração de C. Então se a gente pegar o movimento absoluto aqui, né? Nesse caso é fácil, como aqui só tem uma corda aqui por duas, eu sei que a aceleração de D é o quê? É metade, a aceleração de C é metade da aceleração de D. Então se essa é 1, a de C vai ser 0,5 descendo.
Caso tenha dúvida, aplica lá que nós aprendemos algumas aulas atrás, né, de movimento absoluto, né, o comprimento da corda, deriva primeira, deriva segunda, para você chegar ali à aceleração. Então, olha só, aceleração, o diagrama aqui do bloco C, somatório em Y é massa vezes aceleração em C. Então, eu tenho aqui, ó, como está para baixo, vou considerar para baixo positivo, né, 400 menos 2T é igual a massa vezes aceleração de C, que é 0,5. Então, a tração, nesse caso, é de 1864. E agora, pelo diagrama aqui do bloco D, analisando positivo para cima, né, somatório das forças em Y, MD igual a aceleração de D. Então, a gente vai ter T mais F menos 300 vezes a gravidade é igual a massa vezes aceleração de D. Então, eu tenho aqui, ó, a minha tração, né, gravidade ali, e a aceleração em D. Dessa forma, a minha força aqui é 1.381 newtons. Então, a minha potência é força vezes velocidade, que vai dar 1.381 vezes 2,5 é a velocidade. Então, a nossa potência aqui, né, é 3.450 watts.